Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia há 33 anos e trouxe hoje um tema para vocês que acredito que vão gostar bastante, que são as 10 chaves para a autotransformação. Esse tema trata sobretudo da nossa relação com o futuro, que tipo de futuro queremos construir, no pequeno, no curto, no médio, no longo prazo, quais são as medidas que poderíamos tomar para abrir maiores possibilidades nesse futuro. Eu sei que quando somos jovens achamos que o futuro é infindável e que, portanto, não precisamos planejar tanto. Mas a verdade é que ele é, sim, infinito e não pode ser desperdiçado. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida. E nós temos que saber lidar com esses elementos que vão nos ajustando, como quem toca um instrumento, que vai ajustando as cordas do instrumento à medida que toca para que o som seja o melhor possível. Vamos então bater um papo sobre essas 10 chaves para a autotransformação. 10 conselhos, 10 ideias que eu vou passar para vocês para que possam ir moldando o futuro da melhor maneira possível. Então vamos bater o nosso papo. A primeira coisa que eu trago para vocês é um ditado que hoje ninguém usa mais, mas antigamente ele era muito comum, que dizia o seguinte: após a tempestade vem a bonança. Hoje a gente não sabe nem mais o que é bonança, né? Bonança é aquele céu azul, aquele arco-íris que surge, o bom tempo que surge depois que passa a tempestade. Isso queria dizer que depois de toda a dificuldade vem um momento bom, um momento de facilidade, um momento onde as coisas se resolvem. Só que isso acontece na natureza, de fato é assim. Após a tempestade tende a abrir um céu azul bonito, um arco-íris e acabou. No mundo humano não é assim. Depende da maneira como a gente enfrentou a tempestade. Se você não sabe criar a sua bonança, ela não vem. Se você não sabe atravessar as dificuldades de uma maneira específica que permita que elas se resolvam da melhor maneira possível, não acontece. Tem uma palestra minha que eu falo sobre as celebrações da humanidade ao longo da história, onde eu falo da primavera. Primavera humana é uma coisa que não acontece numa estação específica do ano, quando a vida explode, quando floresce. A primavera humana acontece quando a gente decidiu fazer com que ela aconteça. Ou seja, quando a gente resolveu potencializar a nossa vida ao máximo e aí florescemos na nossa capacidade de realização. Ou seja, falando em português bem claro, no caso humano, não é só esperar o tempo passar que as coisas acontecem. As coisas vão acontecer conforme a gente trabalha para elas, ou não. Não adianta achar que vai passar a tempestade e tudo vai ficar bem. Vai passar a tempestade e tudo ficará cinzento, se você não fez por onde vir a tal da bonança, o tal do tempo bom que se promete. É certo? Bom, renovação ou inovação? Isso é uma coisa interessante para imaginarmos o que queremos do futuro. Quando nós passarmos por todas as dificuldades, queremos sair renovados ou queremos inovar? Imaginem vocês, por exemplo, uma aranha. Todos ficamos admirados de ver uma teia de aranha, porque é uma coisa de uma complexidade fantástica, né? Chega a ser uma obra bela. Você, quando olha uma aranha, faz aquilo ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, exatamente a mesma coisa. Ou seja, ela é capaz de uma obra complexa, mas ela jamais se inova. Ela sempre apenas renova, ou seja, faz de novo a mesma coisa. A diferença entre qualquer ser da natureza e um ser humano é que quando ele volta a fazer algo, ele agrega valor, ele agrega coisas novas. E assim será com a nossa vida. Quando voltarmos a um ponto de renovação, nós temos que inovar, temos que crescer, temos que acrescentar elementos para que a gente saia de todas as situações de dificuldade maiores do que entramos. Eu aconselho vocês a olharem para os problemas e dizerem isso, que eu só saia do outro lado se for maior do que eu entrei. Porque todos os problemas do mundo são duais. Se a gente sabe enfrentá-los, a gente encontra o lado luminoso dele. Ele tem um lado sombrio e tem um lado luminoso. Cresce no meio da dificuldade e não sai simplesmente renovado, sai inovado, sai maior do que a gente entrou. Assim é a vida. A gente pode utilizar as circunstâncias para crescer no meio delas e deve fazer, deve aprender como faz isso. Enfrentar as dificuldades de maneira que elas te deixem do outro lado muito mais preparado para as adversidades, muito mais preparado para a vida que vem depois. É que nem um menino que joga o joguinho, o game. Se você dá um jogo fácil para um garoto, ele vai ficar com raiva de você. Então, lógico, imagina esse negócio, eu sei jogar muito melhor do que isso é coisa para iniciantes, não é assim? Vejam que fantástico, o garoto gosta das dificuldades. Porque ele sabe que as dificuldades no jogo vão elevá-lo a outro patamar de perícia.
Ele vai se tornar um jogador melhor, mais apto, vai ter mais capacidade que os coleguinhas que só chegaram a um nível básico. Nós deveríamos ter a mesma postura diante das dificuldades da vida. Oba, desafio! Do outro lado eu estarei maior, eu estarei num outro patamar de competência para lidar com a vida. E isso é uma primeira ferramenta fundamental para a gente assimilar, para lidar com o futuro. Seja o que for que venha por trás das portas do futuro, que do outro lado me deixe maior do que eu estava quando entrei. Que eu possa crescer no meio de todas as tempestades. Isso é uma reflexão fundamental de início, para que a gente comece a refletir sobre o assunto. Bem, e já que estamos falando de futuro, estamos projetando as nossas transformações em função de um futuro, eu tive o trabalho de observar durante essa pandemia que atravessamos que houve uma quantidade de projeções sobre o que aconteceria no pós-pandemia, no futuro imediato, o que viria depois. E fiz uma compilação desses elementos que foram apontados por uma série de observadores, só para que a gente tenha uma perspectiva e veja o que se anuncia segundo esses observatórios, segundo essas pessoas que falaram a respeito do que virá depois, que fizeram esses prospectos do que virá depois. E trouxe para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Alguns elementos para a gente se colocar dentro dessas perspectivas. Todas elas, com exceção da última, são duais. Tem pontos positivos e tem pontos nem tanto assim. Na verdade, a vida é toda dual. Se existe o claro, existirá o escuro, o baixo, o alto, o quente, o frio. Também as perspectivas de futuro são sempre duais. Vamos ver? Vamos dar uma olhada nessa listinha? Uma primeira coisa que dizem que aconteceria no futuro é que o século XXI se converteria na era da tecnologia. Cá entre nós, a era da tecnologia já começou bem antes. Na segunda metade do século XX já vivíamos a era da tecnologia. Se nós pararmos para observar um pouco da história, de 70 anos para cá, ou seja, da metade do século XX para cá, criamos mais tecnologia do que nos 1950 anos anteriores. E é assim mesmo que explodimos num avanço tecnológico. Acontece que isso não vai se deter, isso não vai parar, é claro. Mas chega um determinado momento que é como se você imaginasse um frontão de um prédio sustentado por duas colunas. Uma delas o avanço tecnológico e o outro o avanço do ser humano que controla esse tecnológico. O ser humano mais justo, mais fraterno, mais íntegro, mais sólido, mais dono de si próprio, mais humanista. Quando você começa a desenvolver demais uma coluna só e a outra fica para trás, esse frontão que ele sustenta desliza e desmorona. Assim é a civilização. Toda vez que as coisas crescem demais e o ser humano não, a gente não sustenta uma civilização, porque não temos mais um controle de para que vai ser utilizada a tecnologia que nós estamos criando. As finalidades podem se tornar perigosas. Platão, que foi um grande filósofo do passado, ele dizia que era preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. É como uma faca na mão de uma criança. Ou seja, não sabe portá-la, a probabilidade de se machucar é muito grande. Então, talvez o século XXI seja o momento não de ter o máximo da tecnologia, mas seja o momento de conquistarmos um equilíbrio onde os seres humanos crescem junto com a tecnologia, ou seja, seres humanos que vão portar essa tecnologia crescendo junto com ela. E é um momento premente para isso. E muita gente tem falado a esse respeito e eu concordo. É uma hora de mudarmos como seres humanos. Está passando da hora, talvez. Os danos que temos causado a nós mesmos, à natureza, são enormes, são gritantes. É o momento de desenvolver as coisas sim, mas um pouquinho mais devagar. E investir no desenvolvimento do ser humano. Isso é importantíssimo. O que mais temos de projeção? Trabalho remoto, educação à distância, ou seja, o processo de se comunicar à distância, que foi muito fortalecido na pandemia, foi acelerado nesse período. Esses 2 anos aí que passamos acelerarem muito esse processo e hoje tende a se manter em vários casos. Muita gente já não quer mais ter um escritório onde tem que pagar um aluguel, ter uma série de funcionários para trabalhar na manutenção. Tudo vai se tornando cada vez mais à distância e isso foi empregado bem amplamente para todos os campos, em todos os setores, inclusive na educação. Bom, isso é positivo, é lógico. Através disso, inclusive, estamos nos comunicando agora. Através disso, temos muitas possibilidades, porém, sempre tem uma contraparte negativa. Nós vamos ficando menos hábeis para a convivência. Convivência é algo fundamental para promover o nosso crescimento.
É como se a gente tivesse arestas que viemos ao mundo para polir. E ao estarmos juntos, vamos uns polindo essas arestas uns dos outros e vamos trabalhando juntos para o nosso aperfeiçoamento. O que acontece quando nós estamos tão distantes o tempo todo? Cada vez nos tornamos menos tolerantes para as arestas da convivência. Portanto, se você me aborrece, eu vou simplesmente dar um clique e mudar você de canal. Eu vou te mutar e você já não me perturba mais. E cada vez eu suporto menos desconforto, cada vez eu sou mais suscetível, cada vez eu sou mais vulnerável. E a vida vai prosseguindo de uma maneira complicada, porque é na convivência que a gente cresce. E é um elemento que a gente tem que levar em consideração. Como será o processo da convivência humana? Não é possível que a gente vá se debilitar em relação a isso, porque é um elemento fundamental para a nossa felicidade. Se nós formos parar para pensar, os problemas que mais nos trazem sofrimento e desgaste são os problemas da convivência. Há que crescer, há que se habilitar para conviver melhor. Isso é uma necessidade. E vamos ver como é que a gente acopla essas duas coisas, né? Do relacionamento à distância em tantos casos, mas a necessidade da proximidade para crescermos. Temos que resolver como vai ser feito isso. Aqueles que do Vale do Silício, a princípio anunciaram que iam fazer tudo virtual a partir de agora, num determinado momento muitos já estão voltando atrás, já estão criando um sistema híbrido ou talvez até só presencial. Sabe por quê? Eles disseram que juntos os seres humanos são muito mais criativos do que separados. Ou seja, a convivência suscita a criatividade. Ou seja, já começam a perceber a necessidade da convivência. Portanto, isso é um elemento dual como outro qualquer. O que mais que temos de anúncio? Empresas mais responsáveis do ponto de vista social. De fato, nós estamos vendo, eu tenho visto, as empresas mais interessadas na questão social, mais interessadas em colocar procedimentos éticos dentro das suas condutas, mais interessadas em humanizar em alguns aspectos. Porém, a gente só sabe se isso vai dar certo, se isso realmente vai gerar uma transformação qualitativa nos espaços onde trabalhamos, quando isso tem um interesse real humanista. Quando você trabalha por algum interesse, bom, eu vou melhorar a minha imagem junto ao público para não perder os meus fregueses, já há um interesse em jogo e não simplesmente uma convicção de querer ser mais ético, de ser melhores. Deixa eu contar para vocês uma história. Uma vez eu me encontrava numa empresa fazendo uma palestra sobre ética. E a palestra era um pouco longa, teve um coffee break e no meio do coffee break um funcionário veio para mim e me perguntou: professora, a senhora tem certeza, estou adorando sua palestra, mas a senhora tem certeza que essas pessoas dessa empresa querem que a gente seja ético para que a gente seja melhor seres humanos ou eles estão só com medo da lei anticorrupção? E olha, deixa eu te contar, eu não soube o que responder, porque eu não tinha essa certeza. Se aquelas pessoas estavam realmente interessadas no crescimento humano delas e do seu pessoal, ou se estavam agindo só por medo e desejo, para criar uma fachada de empresa politicamente correta ou para fugir de alguma penalização. Ou seja, se é simplesmente por esses estímulos de medo e desejo, não vai muito longe isso, não é de muita monta a mudança. A gente precisaria realmente que as pessoas propusessem uma autotransformação real, propusessem uma mudança real daqueles que conduzem esse empreendimento, que tenhamos cada vez mais objetivos realmente humanos e não apenas um jogo de interesses. Vamos ver como isso caminha, vamos ver se temos realmente empresas mais humanizadas daqui para frente, assim espero que esse seja um interesse real. O que mais temos como previsão desses sites para o futuro? Revisão de hábitos de consumo, menos é mais. Ou seja, durante a pandemia vimos que estávamos dependentes de muitas coisas, agora estamos mais despojados. Honestamente, eu acho que para você estar despojado de coisas externas, você deveria ter mais coisas internas. Um pouco mais de vida interior, de reflexão, de identidade, e aí você fica mais leve do lado de fora, porque adquire um peso interno. Se não faz isso, chamado despojamento é só um modismo. Aquele que hoje se desfaz de um monte de coisas, amanhã adquire tudo de novo. Por quê? Porque a moda mudou. Talvez a gente esteja vivendo uma onda da moda do despojamento. Eu preciso de menos coisas para viver. Mas isso é profundo? Isso é resultado de uma reflexão? Uma vez cheguei num shopping e olhava as vitrines e todas as manequins se vestiam numa moda despojada. Uma roupa muito simples, jogada, como se fosse casual, sem nenhum adereço. Eu olhei para aquilo e vi, isso é uma moda. Isso rapidamente vai passar, não houve um despojamento real. Ou seja, que necessitemos menos de coisas fora e mais coisas dentro. Ou seja, essa é uma mudança um pouco duvidosa, né?
se isso vai gerar alguma transformação positiva, eu acho que isso não vai muito longe. O que mais? Espaços de comércio aberto, delivery, venda remota, tudo isso teve um avanço muito grande, com certeza, não podemos deixar de ver, inclusive ver que foi bom, que nos trouxe muitos aportes, mas também ver que abriu um espaço cada vez maior, cada vez mais amplo, para golpes de todos os tipos, porque a quantidade de moeda que rola pelo campo virtual é cada vez maior. E quando se cria um novo hábito de consumo, cria-se também novas ferramentas para burlá-lo e gerar todo tipo de golpes. E já temos muita coisa nova rolando por aí, dando todo tipo de golpe e forjando todo tipo de situações para lesar o consumidor que faz as suas aquisições remotas. Ou seja, tudo vai sendo burlado, todas as mudanças vão sendo um pouco esvaziadas. Será que vamos mudar tanto assim mesmo? Mais uma coisa que tem sido anunciada, shows e espetáculos online, é verdade. Durante a pandemia assistimos peças teatrais, assistimos shows online, à distância. Isso foi muito bom, fez com que a nossa vida cultural não parasse, mas também sentimos falta do calor humano. Calor humano de estarmos num teatro, sentindo a presença do ator, calor humano de um show, sentindo a presença do cantor. Também precisamos dosar bem isso. Não podemos abandonar esse contato humano que a arte proporciona. Isso também é extremamente necessário. Vamos ter que saber dosar bem esses dois mundos. O que mais? Busca por novos conhecimentos. É verdade, houve um boom, um estouro de pessoas buscando novos conhecimentos. Mas conhecimentos para o autoaperfeiçoamento, para o crescimento como seres humanos, ou só buscando novas habilidades para ganhar mais dinheiro? Novas habilidades que permitem entrar no mercado com vantagem financeira. Porque se o ser humano não muda, nada muda. Se o ser humano não investe em si próprio para se tornar um ser humano melhor, para aprender da história, para aprender da própria vida, para se qualificar como ser humano, não há mudanças profundas no horizonte. Ou seja, novos interesses porque existem ondas no mercado que prometem dar altos lucros, isso é simplesmente mais um modismo que não provoca transformação qualitativa na vida humana. Aí veio um site, um desses que anunciam o futuro, que falou de algo que isso sim eu achei interessante. Que no pós-pandemia nós teríamos uma tendência de fortalecimento de valores como solidariedade e empatia. Isso eu achei ótimo, porque isso realmente acontecendo, aí você tem uma transformação de vida real. Aí você tem alguma coisa que pode realmente qualificar a sua vida. Uma transformação que pode qualificar a nossa vida individual e a vida coletiva. Mas como é que a gente faz para ter esse fortalecimento de valores, de solidariedade, empatia e outros? Teríamos que ter algumas pré-condições. E aí vamos começar a trabalhar nesse laboratório interno. O que a gente precisaria conquistar para, de fato, ser mais solidário, ser mais empático? Primeira coisa, uma vitória significativa sobre o egoísmo. Temos que promover isso como transformação. Existe uma tradição antiga tibetana que diz que o maior mal do mundo é uma coisa que eles chamam de heresia da separatividade, que é o egoísmo, é um outro nome para o egoísmo. Eles dizem que daí nascem todos os males do mundo. É a partir do egoísmo que eu posso considerar que se alguém tiver um prejuízo, eu posso lucrar com isso. Se você perde, eu posso ganhar. Daí nasce o engano, a exploração do homem pelo homem, a violência, tudo. Todos os males do mundo têm como gatilho o egoísmo. Nós poderíamos começar a examinar quantas atitudes nossas ao longo de um dia foram movimentadas pelo egoísmo e começarmos a ter uma reatividade em relação a isso, não admitir mais tantas motivações egoístas na nossa vida. Estarmos reativos imediatamente, começarmos a buscar cada vez mais motivações que considerem não só o meu bem-estar, mas o bem-estar do todo. Reagir imediatamente quando você detectar nas suas motivações fatores egoístas. Eu costumo usar um exemplo bem prático. Imagine um inseto se pousa em você, um inseto bem específico, uma barata, daquelas bem cascudas, voadora, pousou em você. Você olha para ela e diz, já já eu tiro? Então, ninguém faz isso. Existe até uma palavra para isso, né? E joga na parede imediatamente. Ninguém suporta uma barata pousada e deixa para tirar depois. Nós temos que ter essa reatividade em relação a certos comportamentos nossos. Viu o egoísmo? Fora imediatamente. Não teremos nenhum tipo de transformação interna que possa vir a transformar o mundo se não lutarmos duramente contra o egoísmo, que é o maior dos males do mundo.
Desafio você a encontrar um problema pessoal teu ou coletivo da sociedade que por trás não esteja escondido o egoísmo. Portanto, essa é uma luta ferrenha que a gente tem que promover. Tá certo? O que mais para termos solidariedade e empatia? Perceber a si para perceber o outro. Empatia é ver o mundo através dos olhos do outro. Como eu posso perceber o outro em profundidade se eu não percebo a mim mesmo? Vocês já viram alguém superficial, que não tem nenhum autoconhecimento, conhecer em profundidade alguém? Uma pessoa superficial amar em profundidade alguém? Não existe. Se você é superficial, tudo que parte de você vai ser superficial. Se eu sou uma pessoa que não tem um básico autoconhecimento, não percebo a mim mesmo, não vou entender o outro, não vou ver a necessidade do outro, não vou ser capaz de trabalhar para o bem do outro, que é um dos elementos fundamentais, já que a gente está trabalhando com solidariedade e empatia. Não sinto o que o outro pode necessitar para crescer, não me comprometo com o bem do outro, se eu não tenho razoável autoconhecimento. E daí já é uma outra operação na nossa vida, de começarmos a perceber quem somos. O que são as coisas que se movimentam dentro de nós? Quais são as coisas que eu amo? Quais são as coisas que eu rejeito? Como eu posso qualificar tudo isso? Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu comecei a estudar filosofia há mais de 30 anos, o meu professor, um dia, eu era uma garota, tinha 20 e poucos anos, o meu professor chegou para mim e disse: antes de dormir, pense em que momento do dia você esteve feliz. Eu parei para pensar, foi muito engraçado, muito interessante, porque eu tinha participado naquele dia de um happy hour com colegas de trabalho e eu nunca bebi. E aquilo ali, depois que os amigos passaram da terceira dose, quem não bebe está no inferno, porque fica totalmente isolado. Eu, quando parei para pensar à noite, aquela situação não tinha me trazido nenhum tipo de prazer nem felicidade, tinha sido um tédio. Eu fui lembrar de um momento onde eu estava com as mãos na terra enterrando uma muda de uma roseira. Eu achei tão interessante aquilo, quando eu fui procurar o momento do dia onde eu estive feliz. Bom, fui parar lá nesse momento, colocando uma muda de uma roseira no jardim. Aí eu cheguei diante do espelho e falei para mim mesmo: que tipo de ser humano é você, que com 24 anos de vida nas costas não sabe nem o que te faz feliz? Como é que pode uma pessoa viver sem autoconhecimento nenhum desse jeito? Por 24 anos não sabe nada de si próprio? E a partir daí, eu comecei a promover uma busca de mim mesma. Quem sou eu? Quais são as coisas que eu amo? Onde eu me realizo? Quais são as coisas negativas com as quais eu estou identificada? Onde eu preciso trabalhar? Quais são as coisas positivas que eu preciso destacar e promover? Quem sou eu? No meio desse monte de coisas que me dizem que eu devo ser. Vocês sabem que daí vem a palavra inteligência? Intelegere, escolher dentre as muitas coisas que o mundo sugere que eu deva ser, quem realmente sou eu? Escolher-se dentre todas as propostas que o meio faz. Quem é realmente você? Ter uma identidade própria, para que eu possa ter alguma possibilidade de empatia, de conhecer em profundidade o outro, tenho que conhecer com uma razoável profundidade a mim mesmo. E isso é fundamental. O que mais? Fazer as pazes com a vida, dar-lhe um voto de confiança. Vocês são bastante jovens e isso é uma das coisas que eu aconselho fortemente. Não caminhe arrastando um fardo de coisas mal resolvidas pela vida fora. Numa hora, esse fardo vai se tornar tão pesado que te freia e você não consegue avançar mais. Cada vez que a gente passa por algo difícil na vida, que a gente aprenda alguma coisa com isso e deixe para trás o preço que pagou por esse aprendizado. Sabe, voltar desses nossos traumas e diga: o que eu vou aprender com isso? Aprendi, extraí o ensinamento que ele tem a me dar e deixo cicatrizar a ferida, deixo para trás. Um exemplo bem prático e bem simples. Imagine que eu te diga que vitamina C faz bem para a gripe, ajuda a resolver problemas respiratórios. Parece que sim, segundo diz o senso comum, né? Aí você vai preparar um suco de laranja. Chega lá, espreme várias laranjas, bebe o suco, ou seja, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, incorpora no teu corpo, gera uma resposta melhor da imunidade contra problemas respiratórios e as cascas da laranja que você espremeu deixa para trás. É como se eu tivesse bebido o suco de laranja e saísse arrastando essas cascas atrás de mim. Fosse colocando todas dentro de um saco e arrastando pela vida fora. De tal maneira que quando eu chego para alguém e digo: nossa, como você é bom em tal coisa. Ah, senta aqui que eu vou te contar o quanto eu paguei por isso. Vai carregando um fardo tão pesado atrás de si que chega uma hora e não vai conseguir caminhar mais. Faça as pazes com a vida.
Olhe para trás e diga, olha, tudo que eu vivi, perto do que me fez crescer, perto do que me ensinou, não foi caro, foi um bom preço. Faça um curativo no passado, deixe as coisas fecharem, deixe as feridas fecharem, faça as pazes com a vida. Cada vez que você enfrentar um novo ano, enfrente de peito aberto, totalmente renovado, com todas as pontas soltas de trás já devidamente fechadas. Não saia arrastando cascas pela vida fora. Mais uma vez, segundo a tradição tibetana, eles dizem que quando a gente arrasta tanto peso pela vida fora, chega uma hora que não consegue mais crescer, não consegue mais avançar. Aí eles dizem, nesse momento você escolheu morrer. Porque só tem sentido vida se tiver possibilidade de aprendizado. Quando você carrega um fardo tão pesado atrás de você que não consegue dar mais nenhum passo, significa você escolheu morrer, a vida só executa, segundo o gosto do freguês. Não arraste fardos, faça as pazes com o passado, feche as contas com o passado e parta para o futuro totalmente renovado. Que mais? Identidade e capacidade de sustentar ideias próprias. Como nós podemos ser solidários e empáticos se não temos nada para oferecer uns para os outros? Não temos nada de profundo para dar. Você ter identidade te torna apto a orientar alguém, a dar um conselho de vida, a dar alguma orientação que possa, de fato, mostrar a luz no final do túnel. Nós temos que ter um razoável critério próprio. Nós temos que ter capacidade de elaborar os nossos próprios conceitos, temos que ter os nossos próprios sonhos, as nossas próprias esperanças, porque só aquele que tem esperanças, tem ideais, tem sonhos, serve para iluminar o caminho dos outros. Serve para poder colocar combustível na lamparina do outro e permitir que ele continue caminhando. Portanto, um razoável nível de identidade e capacidade de sustentar ideias próprias. Nós vivemos um momento histórico onde as pessoas preferem ir para o abismo com a multidão do que se salvarem sozinhas. Tem horror da solidão, entre aspas, ou seja, acham que se eles pensarem por si próprios, se tiverem ideias próprias, estarão isolados, estarão sozinhos. Isso muitas vezes acontece entre os jovens. Criam tribos, onde eles preferem abrir mão da sua identidade para terem companheiros, para terem pessoas à sua volta. Muito cuidado. A vida foi feita para que você construa a sua própria identidade. Tenha um discernimento, tenha capacidade de escolha, delimite o seu alvo, onde você quer chegar e caminhe para ele, junto com os demais ou sozinho. Tenha capacidade de construir a sua própria identidade. Porque assim somos sólidos o suficiente para oferecermos algo para alguém, para podermos ser fraternos, solidários e empáticos. Bases para essa transformação. E aí sim vamos para as nossas 10 bases, os 10 elementos que temos que trabalhar, a autotransformação. Ou seja, o que eu vi até agora? Existem coisas para acontecer no futuro, algumas promissoras, outras nem tanto, e eu quero me comprometer com um futuro melhor, para mim e para a humanidade. Eu quero ser fator de soma. Eu quero garantir que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, que eu fiz diferença. Eu quero garantir que o mundo fique um pouquinho melhor porque eu existi. Eu quero ser fator de soma na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta. Portanto, eu tenho que me autotransformar para poder cumprir com esse script que eu coloquei para mim. E aí vamos falar de algumas autotransformações extremamente necessárias. Primeira delas, ganhar junto. Normalmente o pódio é um lugar solitário, todo mundo quer estar sozinho lá em primeiro lugar. Vejam que coisa interessante. Uma vez foi feita uma pesquisa numa universidade, gente, isso foi real, isso realmente aconteceu, onde pegaram um grupo de 30 jovens que estudavam juntos e fizeram a seguinte pergunta para cada um deles. O que você prefere? Ganhar $5.000, sendo que todos os seus amigos vão ganhar só 2, ou ganhar $10.000, sendo que todos os seus amigos vão ganhar 20 mil? Você acredita que a maior parte das respostas foi ganhar só 5 mil e ser o maioral? Era melhor ganhar a metade, mas ser o maioral, do que ganhar o dobro e ser o menor de todos do grupo. Porque a vitória só tem graça se for construída sobre a derrota dos demais. Vejam como isso está presente dentro da sociedade. A gente está pensando num mundo solidário e nós só temos sucesso sobre a derrota dos demais. Chegue para um amigo seu e diga para ele o seguinte: eu participei de uma corrida. Tirei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha, meus parabéns. Quantos concorrentes tinha nessa corrida? Ah, tinha 100 pessoas correndo. Em que lugar que eles chegaram? Todo mundo ganhou, todo mundo chegou em primeiro lugar, todo mundo fez a mesma marca no tempo, chegaram todos em primeiro lugar. Ah, acabou a graça. Acabou a graça, que nem te cumprimenta mais, não tem graça nenhuma isso. Só existe graça no teu vitória, na tua vitória, você só é digno de cumprimentos
se você foi vitorioso sobre 99 derrotados. Entendem isso? Você se constrói em cima da derrota alheia, porque senão não tem graça. E isso é uma das mentalidades mais perversas que existem, porque não viabiliza nenhum tipo de solidariedade, empatia e fraternidade. Temos que começar a desenvolver uma mentalidade, parar para pensar, isso que eu venci, se todos tivessem vencido juntos, o sabor para mim seria o mesmo, a alegria seria a mesma? Começar a desenvolver essas condições no plano da imaginação. Eu vou ganhar junto com todo mundo e a felicidade vai ser a mesma, a alegria vai ser a mesma. Não vou ser eu o vitorioso, todos nós vamos ser. Eu vou curtir do mesmo jeito. Começar a dissolver esse nó, porque é um nó poderoso. Uma vez eu recordo que eu andava pela rua e me entregaram um folheto de uma nova faculdade que tinha aberto na cidade. E era um quebra-cabeças e eles diziam, destaque-se, uma pecinha subia sozinha e o resto do quebra-cabeça ficava lá embaixo. Ou seja, é o que se promete para as pessoas, você vai se destacar, vai passar na frente de todo mundo. Isso é um sucesso, colocar-se adiante de todo mundo. É óbvio que o mundo que construímos nessas condições não é muito promissor. Trabalhe sobre isso. Comece a trabalhar na imaginação. Todas as vitórias que você projeta para você mesmo, considere que todo mundo foi vitorioso também. E isso tem que ter o mesmo sabor, a mesma graça. Você tem que conseguir o mesmo grau de felicidade. Senão, nós estamos fadados a serem fator de divisão, a sermos fator de divisão, de competição, de puxarmos o tapete do outro para estarmos adiante. Outro elemento importante, aprender a gostar do que humaniza e rejeitar o contrário. Isso é uma coisa chamada caráter. A gente fala muito disso, né? É interessante, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. Eu, inclusive, recomendo que as pessoas tenham cuidado quando dizem fulano é mau caráter. Porque se a gente for considerar bom caráter mesmo 100%, é muito raro. Nem nós mesmos somos. Vou explicar para vocês a partir do conceito de um antigo filósofo chamado Platão. Platão ele dizia que nós temos uma tendência, nos inclinamos a gostar de algumas coisas e a rejeitar outras. Isso é natural no ser humano, inclinar-se para gostar de certas coisas e rejeitar outras. Que a gente deveria ser educado desde a mais tenra infância para gostar daquilo que nos humaniza, nos torna seres humanos melhores, mais justos, mais bondosos, mais fraternos, mais amorosos, mais criativos, e rejeitar tudo aquilo que nos animaliza, comportamentos agressivos, violentos, comportamentos competitivos, de ódio. Nós deveríamos ter isso como uma rejeição natural, de tal maneira que apareceu eu rejeito porque não gosto. E gosto das coisas que promovem o meu crescimento. Isso é uma pessoa que tem bom caráter. Ela caminha para o bem humano porque ela deve e porque ela gosta. Todas as inclinações dela foram educadas para isso. E todas as rejeições dela foram educadas para estar em relação àquilo que a animaliza, que a bestializa. Isso é formação de caráter. Aí vocês vão dizer, bom, mas não recebemos isso, é complicado, né? Que nem a música do Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Ou seja, muitas vezes as gerações que passaram não receberam isso, não tinham como passar adiante, passaram o seu melhor. E a gente, a cada geração, tenta se aperfeiçoar para também passar o nosso melhor adiante. Se eu não receber uma formação de caráter ideal, boa notícia, você pode reformar o seu caráter. Começar a mudar o seu gosto, depurar o paladar. Gostar das coisas que te tornam cada vez mais humano e rejeitar as coisas que te fazem comportar como um animal. Eu acho engraçado, às vezes, as pessoas falam com maior orgulho, se mexerem comigo eu viro bicho. Meu caro, virar bicho é facílimo. Quero ver você virar ser humano, vira aí que eu quero ver. Isso que é o difícil. Goste de virar ser humano e não de virar bicho. Isso é a coisa mais simples do mundo, basta soltar, abrir a jaula, que todos os bichos que vivem dentro de nós vêm à tona, isso é muito simples. O difícil é formatar a si próprio como ser humano. Isso é o vantajoso. Tá? Portanto, se mexerem comigo, eu viro ser humano e respondo como ser humano e ajo como ser humano. Como diz a frase bíblica, pelas vossas obras os conhecerei. Age como um ser humano, de fato é digno desse título. Não age, pode ter a forma humana, mas não é humano ainda, é apenas em potencial. Portanto, um segundo ponto importante, formação de caráter, fundamental. Formar o nosso caráter. Se ele não foi bem formado, formemos nós mesmos. Nós podemos fazer isso, reconstruir o nosso caráter. O que mais temos? Fixar um propósito e administrar diariamente o nosso deslocamento para ele. Fundamental. Se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto.
Esse arquiteto vai desenhar a planta da sua casa, perfeita, com tudo bonitinho, até com a casinha de cachorro, tudo lá bonitinho. E aí você vai entregar essa planta para um engenheiro, que vai entregar essa planta para um mestre de obras, vai chegar com a equipe dele para trabalhar hoje. Para ele saber o que fazer no dia de hoje, ele vai olhar para a planta pronta da casa. Ele vai olhar para o futuro, para o objetivo final, para saber o que fazer hoje. Porque senão ele sai espalhando material de construção em tudo quanto é direção e não faz nada de sólido. Todos os dias ele tem que olhar para onde ele quer chegar. Qual é o objetivo final de tudo isso? Nós necessitamos ter um ideal, um propósito que justifique toda a nossa vida. Eu sei que isso é difícil de pensar quando a gente é muito jovem, mas é fundamental que a gente saiba onde a gente quer chegar com tudo isso. Não pensem que a vida passa muito devagar, não passa. O momento para pensar nisso é agora, quando ainda a tem pela frente. Onde eu quero chegar com tudo isso? A partir dessa escolha, você passa a ter valores, sabia? Imagine você que eu esteja me deslocando nessa sala e te pergunte, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? Você vai imediatamente me perguntar, onde você quer chegar, Lúcia? Ah, eu quero chegar naquela parede que está na minha frente. Agora está certo, agora está errado, não é isso? Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, só nasce a partir do momento que você sabe onde você quer chegar como ser humano. O auge, o que você quer ser quando tudo isso terminar, o que quer ter construído dentro de si e à sua volta. A partir daí você tem valores, a partir daí você tem capacidade de escolhas, porque se eu tenho um espírito de missão, eu quero construir uma casa, eu entro no mercado e compro todas as coisas necessárias para construir uma casa, eu sei escolher. Se eu não quero construir nada, eu entro no mercado e compro um monte de bobagens que não servem para absolutamente nada. Saber fazer escolhas depende de você ter um espírito de missão, querer construir algo. No caso, você quer construir a si próprio, portanto sabe fazer escolhas para a vida fora. É fundamental que você tenha um propósito, saiba onde quer chegar. E que toda a sua vida, bom, eu tenho um propósito para a minha vida como um todo. Eu delimito na década, no ano, no mês, no dia de hoje, todos os propósitos bem concatenados. Coisas que me aproximem desse meu sentido de vida, para que eu possa realmente ter chances de chegar lá. Isso é fundamental e isso é que impede que você seja manipulado. Porque cada vez que quiserem te arrastar para algum lado, você compara com o teu sentido de vida. Isso que você está me propondo leva para lá? Não, então não me interessa. Quem não tem um propósito se torna um joguete na mão das circunstâncias, como uma pluma no vento. Para onde o vento sopra, ele vai. E às vezes pode ser usado de uma maneira torpe. Quantos e quantos jovens já foram manipulados na história por pessoas boas de lábia, com causas que parecem muito boas, mas que no final são umas grandes enrascadas, coisas que não levam a lugar nenhum. Quantas vezes manipulam seres humanos na sociedade? Porque eles não têm um referencial de direção que lhes permita saber que eles estão sendo arrastados numa direção que não lhes interessa. Você precisa se proteger. Tenha um propósito, tenha um sentido de vida. Saiba onde você quer chegar com tudo isso. Isso é fundamental. É trabalhoso, mas você tem que pensar nisso. Final da minha vida, quem eu quero ser e o que eu quero ter feito pelo mundo. Fundamental pensar nessa condição. Tá? E administrar diariamente para que você possa se deslocar na direção desse sonho. Hoje eu caminhei em direção ao meu sonho? Sim, legal. Não, fiquei parado ou dei um passo em direção contrária. O que havia de tão precioso lá que eu troquei meu sentido de vida para aquela coisa? Agora eu já sei que tem certas coisas que estão me roubando a mim mesma, eu estou ficando fora de mim. Posso desenvolver uma estratégia para que, passando por essa coisa, ela não me roube mais. Começo a perceber quais são os fatores que estão me roubando a mim mesmo, estão me tirando fora de mim. Sei contra que eu estou lutando, porque eu tenho um objetivo. Sem objetivo você vai ser arrastado em todas as direções e não vai nem perceber. E nunca vai estar caminhando na direção que você escolheu conscientemente. O que mais temos que considerar como um ponto importante? Fechar as contas do ano anterior em todos os planos. Tem muito a ver com aquilo que a gente falou de fazer as pazes com a vida, com o passado, fechar as contas. Existe um dia que é o Dia Internacional da Administração do Futuro e do Planejamento de Tempo, que é o Ano Novo, né? Normalmente todo mundo planeja o seu ano no dia 1º de janeiro. Mas no dia 2 ou 3 já esqueceu tudo, acabou. Esse é realmente um bom momento? Você pode fazê-lo em qualquer momento da sua vida, mas aí é um momento muito convidativo para isso. Mas é muito importante que a gente, quando vai planejar o outro ano, leve em consideração aquilo que fez no ano anterior e planeje não só fazer coisas, viajar, ir para lá e para cá, comprar coisas, mas planeje também o ser. Que tipo de ser humano eu quero ser?
para poder ter a matéria-prima para essas coisas que eu quero fazer. Bom, eu quero comprar um carro, mas eu não sou uma pessoa econômica e não me planejo para ser. Eu quero resolver o meu problema familiar, mas eu sou uma pessoa muito intolerante e não me planejo para ser mais tolerante. Eu vou ficar adiando os meus projetos e nunca vou realizá-los. Portanto, é um bom momento para a gente fechar as contas do ano passado. Tá certo, eu fiz o melhor que eu pude, naquelas circunstâncias não deu para fazer melhor do que isso, acabou. Estou em paz com o passado, mas a partir de agora eu vou agregar tal fator dentro do meu planejamento, que me permita de fato alcançar as coisas que eu quero. Não planeje só o fruto, planeje a matéria-prima, que é sempre interna. Que tipo de valores, que tipo de condutas, que tipo de pensamento eu tenho que ter para chegar a isso que eu quero. Porque senão sempre vai faltar a matéria-prima e você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, fazer as pazes com o passado e fechar as contas do ano anterior em todos os campos e começar um novo ciclo realmente renovado. Isso é um bom conselho. O que mais? Menos interferência das circunstâncias para esvaziar por dentro, espaço para a voz do silêncio. Isso é fundamental que a gente tenha. Alguns praticam meditação, outros fazem yoga, seja da maneira que quiserem, mas tem que haver um espaço para a vida interior. Você não pode ficar sendo jogado pelas circunstâncias de tal maneira que o tempo todo eu estou pensando no que fazem comigo, no que me dizem, no que a vida fez e nunca pensando em mim mesmo, em como eu me sinto. Eu sou feliz? Sim, não, por quê? Eu faço as pessoas à minha volta felizes? Por que não faço ou faço? Eu estou caminhando para os meus sonhos? Quais são os meus sonhos? Eu realmente alimento esses sonhos? É isso realmente que eu quero da minha vida? As coisas que estou fazendo são as que eu gostaria de fazer todos os dias? Eu estou me realizando naquilo que faço ou eu estou fazendo da maneira errada? Ou eu acho que eu estou caminhando na direção errada? Sentar e conversar consigo mesmo. Platão chamava isso de divinos ócios, vida interior, momento para estar consigo mesmo. Aí surge isso que a tradição tibetana chama da voz do silêncio. O que é a voz do silêncio? É a voz do falador silencioso, a tua consciência mais profunda, que começa a conversar contigo. Tem que haver um momento para estar consigo mesmo. Vida interior é fundamental e dá a tônica e dá a qualidade de tudo que você vai fazer fora. Reserve um tempo para estar consigo mesmo. As pessoas hoje têm pavor da solidão. Sabe por quê? Porque elas estão desacompanhadas de si próprias. Esse é o pior tipo de solidão. Elas precisam de coisas do lado de fora chamando a sua atenção, porque quando viram para dentro só encontram vazio. Não tem um momento para conversarem consigo mesmas e administrarem a sua vida. Cultive o hábito da vida interior. Existe uma obra antiga que diz cujo nome é O Segredo da Flor de Ouro. Essa vida interior é essa flor de ouro que nasce dentro do homem quando ele aprende a dialogar consigo mesmo, aprende a ouvir a voz do silêncio. Amor fati é uma outra coisa bem interessante. É uma palavra, uma expressão que se utilizava muito numa escola de filosofia chamada estoicismo. E depois, bem depois, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche também usava esse nome. Amor fati significa amor fatum, amor ao fado, ao destino, à maneira como as coisas acontecem. Não é simplesmente aceitar a vida do jeito que ela é amar a maneira como a vida é. Acreditar que a vida é cosmos e não caos. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia o antigo filósofo. Portanto, nada acontece a mim que não seja próprio meu. As coisas que me acontecem vêm porque a minha necessidade de crescimento as atraiu. Portanto, eu não só aceito a vida, mas eu amo a vida do jeito que ela se apresenta. E da maneira como ela se apresenta, eu vou extrair o melhor para continuar caminhando. Ou seja, não só aceito, eu amo a vida. Esse é o amor fati. E era uma prática muito comum entre esses filósofos estoicos. Aceitar e amar a vida da maneira como ela se apresenta. Aprender a fazer isso garante o quê? Que você estará sempre com um estado de espírito elevado, um estado de espírito de paz, de alegria, de um grau de felicidade que nos corresponde a todos. Eu amo a vida do jeito que ela se apresenta para mim. E aceito as propostas que ela me faz e transformo todas em oportunidades. Um elemento que eu aconselho a vocês. Aqueles que sempre têm o hábito de dar presentes no Natal ou no Ano Novo, vamos planejar esse ano antecipadamente um presente para darmos para a humanidade, que a gente cultiva desde já, para que possamos fazê-lo legitimamente na data certa, no Natal ou no Ano Novo. Um presente que você deveria dar, desejar e querer profundamente que todos cresçam. Imagine que você ache um gênio da lâmpada, que você possa fazer 3 pedidos para ele.
imaginar que um dos primeiros pedidos, se não o primeiro, seria: eu quero crescimento e elevação a todos, eu quero que todos sejam mais bondosos. Existe uma filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, que ela dizia: ore, peça sempre que os seres humanos tenham um degrau que seja de elevação espiritual, que a partir disso tudo mais é dado por acréscimo. Portanto, garanta a você mesmo, se eu encontrasse o gênio da lâmpada, a primeira coisa que eu pediria para ele é que toda a humanidade se elevasse em direção à bondade, em direção a valores humanos, que todos os seres humanos fossem mais humanos propriamente ditos. E esse desejo profundo que seja o nosso presente de Natal, de Ano Novo, para toda a humanidade. Acima de qualquer coisa, eu desejo que a humanidade cresça e desejo isso ardentemente, de tal maneira que isso possa realmente dar a tônica da minha ação. Eu possa ficar atento a todas as oportunidades que tenho de ajudar as pessoas à minha volta a crescerem. Ou seja, eu fiz a minha parte. Eu contribuí de alguma maneira para esse crescimento da humanidade. Deseje isso de todo o coração. Isso também é um elemento fundamental. Refletir e recolher aprendizados é a espiral. Natal, quando vier, a gente vai montar na nossa casa a árvore de Natal, que é um cone, né? Um cone, ela é uma espiral ascendente, que vai em direção ao cume, é um ponto lá em cima, que a gente coloca a estrelinha de 5 pontas, né? A estrela de Natal. Basicamente, na história da humanidade, se diz que o cone, formado por uma espiral, é o símbolo do crescimento do ser humano. Imagina que eu passe por uma experiência X, aprendo, sei lá, 5% daquela experiência. A vida gira novamente. Num determinado momento eu vou passar por alguma coisa simbolicamente equivalente. Agora aprendo um pouco mais, aprendo 8%. A vida gira. Eu vou girando e subindo, até que num determinado momento chego lá no ápice, onde existe essa estrela de 5 pontas, que é o quinto elemento dos valores humanos imperando sobre a personalidade física, imperando sobre o 4, que é o corpo físico, energético, emocional e mental. É o quinto elemento, que é o discernimento, o valor, a bondade humana, a condição humana plena, imperando sobre o resto. Então, eu não sei se eu soube me explicar bem. A árvore de Natal é um símbolo. As coníferas, o cone é um símbolo do ser humano que cada vez que passa por uma experiência, não passa em vão. Ele cresce um pouco. Ele volta a passar, cresce mais um pouco. Eu não passo pelas coisas sem aprender alguma coisa. Ou seja, qualquer circunstância, eu pergunto: o que você tem a me dizer? O que eu posso aprender com isso? De tal maneira que chega um determinado ponto lá na frente, quando você olha para trás, diga: olha, as coisas perto do que elas me fizeram crescer, não foi caro. Foi bom tudo que eu vivi, foi bom tudo que eu passei. Pode ter sido doloroso na época, mas perto do que me fez crescer, valeu a pena. E isso é o resultado de alguém que está sempre aprendendo com tudo que lhe acontece. Não passa pelas coisas em vão. Imagine você o seguinte: eu estou andando pela rua e estou super distraída, olhando para ontem, como se diz. Aí meto meu pé num buraco que estava aberto na calçada, eu não vi e torço o pé. Existe uma memória factual disso. Quer lembrar o dia que aconteceu, o salto do meu sapato que quebrou, que droga do prefeito da cidade que não consertou essa calçada e todo esse choramingo que a gente faz. Isso é uma memória pequena, que provavelmente não dura nem 1 ou 2 anos. Daqui 2 anos vão me perguntar qual era o sapato que eu estava usando, eu não vou lembrar mais, isso é irrelevante. Ou qual era o prefeito da cidade nessa época, ou onde era a calçada. Essas são coisas que passam. Mas eu posso extrair de uma situação como essa uma lição. Eu posso perceber que cada vez que eu me distraio, que eu me ausento da vida, eu corro o risco de passar por alguma dor e por alguma perda. Ou seja, desatenção, dispersão é negativa. Você percebe que uma pessoa que aprendeu isso, ela extraiu um sentido dessa experiência. Ela não torceu o pé em vão. Ela sai dali uma pessoa mais predisposta à atenção, à concentração, a estar presente de corpo e mente em tudo aquilo que ela faz. Corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung. Corpo e mente juntos em tudo que você faz. Quem passou por isso e extraiu daí uma lição, não passou em vão. Cresceu a partir desse fato. E assim é. Todos os acontecimentos vão nos dando ferramentas para crescermos. Ou seja, aprender com a vida. Perguntar: esse acontecimento, o que ele me ensinou? No final do dia, perguntar-se: o que eu aprendi no dia de hoje? Alguma lição, alguma coisa pequena que seja. O que eu aprendi no dia de hoje? Ser próprio de alguém que está sempre se deslocando. Se você exigir de si próprio um aprendizado por dia, vocês não sabem a dificuldade que é isso, mas também o quanto crescemos e somos capazes de fazer.
Antes de dormir, um pequeno diário onde você anota em poucas linhas o que eu aprendi no dia de hoje. Isso é sensacional, porque nos dá a obrigação de no dia seguinte estarmos atentos para também aprendermos alguma coisa. Ou seja, colocamos mais consciência dentro da vida. Se temos essa meta de aprender com a vida, passo a passo. Comprometer-se e manter-se em movimento, responsabilizar-se. Ou seja, muitas vezes vem uma crise e ficamos apáticos, paralisados, esperando que alguém traga a solução por nós, nos vitimizando, nos sentindo coitadinhos. Isso sempre foi a pior alternativa em qualquer crise. Eu me comprometo a estar no meio de qualquer crise me deslocando e dentro daquilo que o cenário me permite fazendo o meu melhor. Eu vou caminhar dentro das crises, vou crescer dentro das crises, vou sempre estar no máximo das minhas possibilidades fazendo o melhor. Nesse período de pandemia que passamos, ficamos isolados dentro de um apartamento pequeno. Não dá para fazer nada? Dá. Dá para você lançar mensagens de otimismo nas suas redes sociais, dá para ligar para um amigo que está sozinho em casa, dava para mandar uma cesta básica por alguma instituição para entregar para alguém que esteja fazendo distribuição, dava para fazer muita coisa. Quando a gente se movimenta no meio das situações da vida, a gente vai se preparando, vai se fortalecendo, vai cada vez mais agindo para melhorar as circunstâncias. Pensem, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. Se cada crise que nós vivemos, todo ser humano se comprometesse para dar o seu melhor para que aquilo se resolvesse, não haveria crise que fosse capaz de nos submergir da maneira como essa última submergiu. Não haveria nada que fosse capaz de nos dobrar, porque 8 bilhões de seres humanos fazendo o seu melhor não é brincadeira, é uma potência. Ou seja, dentro das limitações que me cabe, dentro do cenário ao qual eu estou restrito, procurar dar o meu melhor, sempre. Eu não vou ficar paralisado. Eu vou me responsabilizar e vou me movimentar, sempre procurando dar o meu melhor e crescer no meio de todas as circunstâncias. Planejar a generosidade, não apenas a posse. A gente planeja sempre o que eu quero ter e o que eu quero entregar, o que eu quero doar, o que eu quero fazer com que chegue ao mundo em todos os planos, não é só de coisas físicas, não. Porque isso talvez não seja nem o mais importante. O mais importante é dar daquilo que você é, dar da sua solidariedade, da sua fraternidade, da sua responsabilidade, da sua maturidade, compartilhar tudo aquilo que você tem de melhor. Dar. Eu me comprometo com isso? Eu me planejo para isso? Não, a gente planeja só para ter, nunca para entregar. Deixa eu te dizer uma coisa, existe uma antiga corrente filosófica oriental que diz que o homem é do tamanho da sua generosidade. A vida vai sempre pedindo um pouco mais. Quando chega um determinado momento, você diz, não, isso não. Tá certo, ela vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. Quanto mais entregamos, quanto mais somos doação, maiores seres humanos nos tornamos. Nós somos do tamanho da nossa generosidade. É importante entender isso. Planeje-se para ser generoso. O que eu vou entregar? Eu tenho muito pouco materialmente, não posso dar nada. Olha, talvez não seja nem o fundamental dar coisas materiais. Me recordo que uma ocasião estacionei o meu carro e quando eu voltei para pegá-lo tinha um menininho pedindo umas moedinhas. Eu remexi a minha bolsa e não tinha absolutamente nada para dar para aquele menino. Eu olhei bem nos olhos dele e falei, meu filho, me desculpa, mas hoje a tia não tem nada. Da próxima vez eu dou, tá bom? E ele saiu tão saltitante que eu tive a nítida impressão de que ele precisava mais de alguém que olhasse nos olhos dele e o tratasse como um ser humano do que as benditas moedinhas atiradas em cima dele. Tive a nítida impressão de que ele saiu feliz, porque ninguém para vê-lo como um ser humano. Ninguém para olhar nos olhos dele. Simplesmente jogam aquelas moedinhas como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer ser que está ali. Às vezes um olhar, um momento, um tempo de carinho, dizendo eu te vejo, você existe para mim, já é uma doação tremenda. Estar com as pessoas e não simplesmente estar alienados, vendo só a si próprio projetado nas coisas, estar com as pessoas já é um grande ato de generosidade. Olhar nos olhos dela, querer sentir o que elas são, o que elas necessitam, já é um grande ato de generosidade. Planejar-se não só para ter, mas também para doar. Isso é fundamental. O que mais? Por fim, um elemento que pode parecer muito abstrato para vocês, mas que é importantíssimo. Entender a unidade e amá-la. Pitágoras, que foi um grande filósofo do passado, ele dizia, ele tinha uma década, uma sequência de 10 números, onde ele ia explicando a evolução do universo manifestado a partir dessa sequência de 10 números. Primeiro você tem o 0 que vai para o 1, é a unidade,
Depois você chega ao 10, que 1 mais 0 é 1 de novo. Você volta para a unidade. Seu universo sai e volta para a unidade. Disse que a evolução dos seres é uma evolução rumo à unidade. Quanto mais unidos estamos, mais íntegros estamos, significa que mais evoluídos somos. Assim como no nosso corpo, quando uma célula resolve não se unir às outras e tem um comportamento anômalo, estamos perdidos, geralmente temos problemas graves, também nós, em relação à natureza, percebam isso também, a biodiversidade, como é que as plantas se encaixam perfeitamente no todo e formam aquela floresta maravilhosa, também nós fomos feitos para estarmos perfeitamente encaixados dentro da humanidade. Portanto, amar a unidade, buscar promovê-la sempre, saber que o sentido evolutivo é o sentido da unidade. Unidade no nosso momento é solidariedade, é fraternidade, é empatia, é compromisso com o bem do todo, é querer de todo o coração o bem do todo. Alguns chamam essa unidade de Deus, os teístas, outros chamam de natureza, chame do jeito que você quiser, mas comprometa-se em trabalhar para a unidade. Comprometa-se a trabalhar para esse uno, para esse todo. Para aqueles que acreditam em Deus, tente imaginar quais são os propósitos de Deus para a humanidade e tente se comprometer com esses propósitos. Imagine, por um momento, vou brincar de Deus, vou imaginar um ser olhando para toda a humanidade, o que ele desejaria para ela. Vou imaginar dentro do melhor que eu posso imaginar. Ele gostaria que fossem mais fraternos, que fossem mais unidos, que fossem menos violentos. Tá certo, eu vou pegar esses propósitos que eu imagino que são os de Deus e vou colocar como meus propósitos. Eu trabalho para a unidade, me comprometo com ela. É um elemento fundamental e dá uma meta de vida fantástica. Você está mirando no ápice da pirâmide e vai chegar lá com glória, porque esse é o sentido evolutivo de todo o universo, o caminho para a unidade. Ou seja, colocar a unidade como uma séria consideração na sua vida. Quando caminhamos para a unidade, em geral estamos caminhando na direção certa. Trabalhar para os propósitos da unidade, colocá-la como referencial seu. Bom, e isso é tudo que eu trouxe para vocês. Algumas reflexões filosóficas, algumas coisas muito profundas. Se vocês pararem para analisar, para pensar, coisas como essa parecem tão simples, né? Tão bobinhas, vira a vida de alguém de ponta cabeça. E você pode começar a sua vida da maneira correta, nos trilhos corretos, da maneira certa, buscando o melhor como ser humano. Você não sabe o que a vida te reserva se você tiver como meta buscar o melhor como ser humano. A plenitude humana é uma maravilha de felicidade, de paz de espírito, de realização para si e para as pessoas que você toca, para as pessoas que você beneficia no mundo. Portanto, não perca a oportunidade de tomar essas referências e caminhar com elas. Elas são a base para qualquer autotransformação verdadeira, sólida, que faça diferença na sua vida. Faça uma reflexão a respeito disso. Tenho certeza que se você parar para refletir, vai ver como essas coisas são naturais. E é natural para nós executá-las. Faz parte da nossa vida, é isso que deveríamos ser. O resto são alienações. Muito obrigada e uma boa reflexão para você. Esse foi mais um vídeo da Bipro. Eu espero que vocês aproveitem bem, reflitam, tirem daí muitos ensinamentos úteis para a vida de vocês. Um grande abraço a todos.